Evangelho de Mateus, capítulo 9, do 32 ao 34. Diz assim: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Até aqui. Essa passagem é uma passagem que aparece só nesse evangelho, né? Só no evangelho de Mateus, e está numa sequência aonde vai mostrando o poder de Jesus, mostrando como Jesus restaura todas as coisas. E nós temos aqui do verso 18 até o verso 26, por exemplo, mostrando que Jesus restaura a vida na história da ressurreição da filha de Lázaro, não é isso? Depois segue-se do verso 27 ao 31, que Jesus restaura a visão na cura dos 2 cegos. E na passagem que nós lemos, vê que Jesus restaura a fala. Então todo o texto está mostrando essa manifestação do poder de Jesus que restaura, e o milagre que nós lemos está acontecendo num lugar público, ao ar livre, aonde aqui é descrito que há a presença de uma multidão, né? Uma multidão acompanhando o que aconteceu. Nós vemos nesses relatos do capítulo 9 toda a condição humana, né? A condição humana de necessidade, a condição humana de necessidade de cura, de restauração. Mas também nós vemos a grande compaixão de Jesus, e nós vemos também como Jesus tinha experiência nas enfermidades, nas adversidades, nos sofrimentos, e também uma pessoa cheia de compaixão diante de toda essa carência, né, que a gente vê aqui, mostrando que Jesus pode restaurar todas as coisas. Então, sabedores que nós somos de que Jesus restaura a nossa vida, e Ele tem poder para isso, através do poder que opera em nós, e também através do amor dEle, através dos valores dEle, porque também nós somos restaurados pelos valores do Senhor quando a gente assume isso no coração. O que nós devemos fazer diante desse poder restaurador de Jesus? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. E o primeiro ensino eu queria compartilhar lá no verso 32. Dá uma olhadinha. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Diz o texto que trouxeram até Jesus um mudo, né? Uma necessidade, uma atitude. Alguém carente e uma atitude. Levaram até Jesus essa pessoa. E o primeiro ensino que eu queria trazer com relação ao poder restaurador de Jesus é que nós devemos trazer as nossas lutas, mas também a de outros, até Jesus. É simples, né? Como está no texto aqui. Jesus é aquele que tem o poder de transformar a nossa vida. A gente tem experimentado essa transformação, as mudanças que têm ocorrido, as respostas de orações que nós temos feito, que o Senhor tem dado. E nós temos visto também como Jesus, Ele é compassivo, é cheio de compaixão para com a nossa vida. Apesar de todas as nossas escorregadas, o Senhor não perde a paciência com a gente e continua operando em amor e compaixão na nossa vida, né? É claro que a gente deve fazer tudo o que a gente pode, nosso esforço, né? Nosso esforço, tudo aquilo que nós podemos fazer diante das dificuldades, mas devemos fazer isso na fé, devemos fazer isso crendo em Jesus, buscando em Jesus. Mas assim como nós também realizamos todo o nosso esforço em Cristo, nós também devemos realizar o nosso descanso em Cristo. Então, seja o esforço, seja o descanso, deve ser feito por meio da fé. Seja o esforço, seja o descanso, deve ser feito crendo em Cristo. E é por isso que nós sabemos que tudo isso é possível, porque Jesus transforma, porque Jesus tem o poder de restaurar. É que além das nossas lutas, a gente deve apresentar
a de outras pessoas. E no Evangelho a gente tem essa exortação, né? Olha o que Paulo diz aqui: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor de todas as pessoas. Em favor da sua família? Sim. Em favor dos teus irmãos na fé? Sim. Em favor daqueles que são achegados de você? Sim. Mas em favor de todos os homens, de todas as pessoas. Pessoas que tem lá na sua rua, pessoas que você fica sabendo, notícias que você vê na televisão, autoridades, todas as pessoas, né? Todas as pessoas, todos os homens, por toda a humanidade, por gente que está perto, por gente que está longe, por gente que você conhece, por gente que você não conhece, por gente que você tem afinidade e por gente que você não tem tanta afinidade. A palavra diz assim: recomendo que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, neste quesito e em outros, o Evangelho não recomenda a panelinha, né? É em favor de todos os homens, de todas as pessoas. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, diante desse primeiro ensino, você tem buscado as suas lutas diante do Senhor? Eu acho que sim, cada um de nós temos feito isso, né? Diante das nossas dificuldades, buscado o Senhor. Mas pode ser que a gente esteja desanimado, pode ser que a gente esteja procurando resolver as coisas à nossa maneira, né? E muitas vezes a gente também está enfraquecido na nossa confiança, pode ser. Mas a palavra vem para dizer que o Senhor tem o poder de restaurar, né? Agora, além dos seus problemas, você tem se importado com aqueles que estão à sua volta, né? Orado, buscado, investido tempo em oração, intercessão, buscado solução do céu para a vida de outras pessoas, né? Independente de quem ela seja, independentes do nosso afeto ou não, né? Essa é uma meditação para a gente. E assim como trouxeram o mudo aqui endemoniado, a gente deve trazer as nossas lutas e a luta de outras pessoas até Jesus. O outro ensino está no verso 33, que diz assim: que expelido o demônio, falou o mudo. É isso que diz o texto aí? Então veja só: expelido o demônio, falou o mudo. A causa da mudez desse homem não era de ordem física, mas de ordem espiritual. Não é isso? A hora que ele foi liberto espiritualmente da presença de um espírito maligno nele, ele voltou a falar. E isso ensina a gente que o adversário produz, né, sofrimentos na vida do ser humano. A gente sabe disso, a Bíblia mostra isso, né? Mas que Jesus é o caminho da libertação. E em questão de soluções espirituais, não adianta comprimido, né? Não adianta simpatia, não adianta ritual, não adianta manifestação religiosa. É só o encontro com Jesus, é só através da busca em Jesus, né? Quando é físico, a gente procura o médico orienta, a gente segue os passos, se esforça, faz a nossa parte, a gente vai vendo melhor e com o tempo a gente vê a nossa saúde restaurada. Mas em questões espirituais não adianta, espiritualmente as coisas são tratadas de maneira espiritual, né? Com o Senhor, como era o caso aqui. Mas a gente deve saber também, lembrar, que nem todas as situações de sofrimento são causadas pelo inimigo, né? Há situações causadas por nós mesmos e há situações causadas por outras pessoas. É claro que diante das dificuldades que a gente tem, seja causadas por nós ou por outras pessoas, o inimigo intensifica a dor, né? Ele trabalha de maneira que aquilo venha enfraquecer a nossa fé, trazendo desânimo para a gente. Mas olha só, com relação ao ensino de Jesus, que nem tudo é o inimigo, você tem, por exemplo, a cura do cego de nascença, onde fazem a pergunta para Jesus: Jesus, ele está nessa condição porque ele pecou? Porque os pais pecaram? Né? Ou por que razão? Jesus diz: nem uma coisa nem outra.
é apenas para que se manifeste a glória de Deus na vida. Então, dizendo, isso não é uma causa, né? Ele não tem uma causa nele pelo qual ele está passando por isso. Você tem um outro exemplo de Jesus lá em Lucas, quando vão contar Jesus, ou Jesus traz a recordação do povo, a situação daquela torre de Siloé que caiu sobre 18 pessoas. E Jesus diz assim: vocês acham que a torre caiu sobre essas pessoas porque elas eram mais pecadoras do que outras? Jesus diz: não foi por isso. Jesus estava ensinando, acidentes acontecem, tragédias fazem parte desta ordem, né, que a gente vive. Então a gente tem nesse exemplo do Evangelho, do próprio Jesus, que nem todas as situações são causadas pelo inimigo, mas nós temos também ensinos de Jesus que mostram que o inimigo faz isso. Por exemplo, quando ele conta a parábola do joio e do trigo, e na explicação da parábola, quando ele conta que de madrugada um inimigo veio e semeou joio no meio do trigo, e daí na explicação ele diz que esse inimigo é o adversário, que é o diabo, né? Então Jesus ensinando isso. Quando Jesus também liberta aquela mulher encurvada, 18 anos, ela, por meio de uma oração de Jesus que disse endireita, expulsou dela um espírito de enfermidade. Então nós vemos que no Evangelho há o ensino de que há situações causadas pelo inimigo, mas não todas as situações. Agora nós vamos ter o discernimento disso só na presença de Jesus, e Jesus é aquele que veio trazer vida, e vida em abundância. Mas com relação à ação do inimigo, é bom a gente lembrar o ensino de Paulo. Eu sempre lembro desse ensino, porque é uma coisa que a gente fica pensando que o inimigo age assim, aparece de repente e faz alguma coisa. Há um ensino do Evangelho através de Paulo, em que nós devemos tomar cuidado com o ressentimento, porque por meio do ressentimento o inimigo opera, né? Olha só, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, né? Essa emenda, essa deixa de Paulo, não dê lugar ao diabo, falando da ira, falando do ressentimento, falando, olha, não vá guardar essa ira até o dia terminar, resolve isso antes de dormir, resolva logo, essa é a ideia. Mas quando a gente não faz isso, nós abrimos uma porta para o inimigo operar, né, contra a nossa vida e contra os nossos, né? Então é um exame no nosso coração. Há situações na vida que são plantadas pelo inimigo, mas Jesus é a solução. Mas a gente deve estar vigilante, tanto interiormente quanto fora de nós, interno e externo, né? Então a gente deve estar atento a isso. Outro ensino ainda no 33 diz o seguinte, que Jesus expeliu o demônio e ele falou, o mudo falou, e as multidões se admiravam, né? As obras de Cristo, as obras de Jesus são admiráveis, e a gente deve reconhecer isso na nossa vida, né? Esse é um ensino tão simples. Aquela geração teve um privilégio assim, único. Simplesmente Deus andou no meio deles. Jesus é Deus, Jesus andou no meio deles, Jesus conversou com eles, Jesus andou pelas ruas, pelas vilas, pelos bairros, Jesus topou com as pessoas, com as famílias, entrou em casas. Olha que privilégio, né? Agindo com amor, agindo com poder. E a gente pode pensar que hoje isso está distante da gente, mas a palavra diz que não. A palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida, não é isso? Continua como Jesus presente, agora o Espírito Santo operando em nós, o seu amor e o seu poder operando na nossa vida, produzindo obras que são admiráveis, porque tudo que Jesus fez foi ligado ao bem e ligado ao amor. O amor, e Jesus realizou em grande parte os impossíveis para a gente, né? E é isso que o Senhor opera. Quantas coisas na sua vida você disse que era impossível e hoje você vê que a coisa aconteceu,
não é? Você já parou para pensar nisso? Que nas situações que você passou, no calor, né, da aflição, ou da dúvida, ou do desconhecido, ou de imaginar como as coisas iam se resolver, você tinha dentro de você um sentimento de que aquilo era impossível, não é? E o tempo passou, e as coisas mudaram. Às vezes mudaram rápido, às vezes nem tanto, mas mudaram. Aí o impossível foi feito por quem? Por nós? Pelo Senhor, né? Que operou na nossa vida. Então é assim, e o desafio é a gente enxergar essas obras admiráveis na nossa vida. Se a gente não enxergar, não haverá gratidão no nosso coração. Se a gente não enxergar, nós não ficaremos fortalecidos por aquilo que Deus já realizou, diante daquilo que Ele ainda pode e vai realizar, né? Então é importante isso. Então você consegue reconhecer o amor, o cuidado, a provisão, a resposta de oração, o milagre, as intervenções de Jesus na sua vida? Parece uma pergunta óbvia, mas talvez faz tempo que você não faz esse exercício, né? De reconhecer, de enumerar, como a gente cantou, né? Conta as bênçãos, né? Dize quantas são. Para contar você precisa enumerar, para enumerar você precisa enxergar, você precisa acompanhar o movimento de Deus, né? Além disso, veja só, você consegue reconhecer a obra admirável na vida de outras pessoas e se alegrar e louvar, né? É outra coisa extremamente saudável. Reconhecer que Deus está operando de maneira maravilhosa na vida de outra pessoa, se alegrar com aquilo e louvar o Senhor por isso, porque as obras de Cristo são admiráveis, não só na nossa vida. O povo ficou admirado, não foi pelo que aconteceu na vida de cada um deles, mas foi pelo que aconteceu na vida daquele mudo. Olhou, se admirou, se encantou, se alegrou e disse: jamais se viu tal coisa em Israel, por algo que aconteceu na vida do outro. E a gente vive um tempo em que aquilo que acontece de bom na vida do outro não está produzindo alegria no coração das pessoas. Antes inveja, antes concorrência, antes competição. Antes a pergunta: por que está acontecendo para ele e para mim não? Né? A gente está vivendo um tempo assim, de muito egoísmo e de muita distância um do outro. Mas no Evangelho a gente é desafiado a reconhecer as obras de Jesus na vida dos outros também. E por último, o verso 34, que diz o seguinte: que os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Dizendo isso a respeito de Jesus, né? Pelo maioral dos demônios é que Jesus estava influenciado para fazer as obras que fazia. Então o ensino é que a inveja religiosa cega a simplicidade do olhar. O povo olhou e se admirou. O povo olhou e enxergou. O povo olhou e disse: jamais vi uma coisa dessa em Israel. No entanto, os religiosos que enxergaram, olharam, não viram a mesma coisa, murmuraram, não é isso? Por quê? Por causa da inveja recheada da religião, não é isso? E a gente sabe o que é isso, porque a gente vive isso também, né? Vive um tempo muitas vezes que um grupo não se alegra o que está acontecendo de bom com outro grupo, porque só acha que as coisas boas têm que acontecer no grupo dele, né? Mas o Senhor opera em todas as pessoas que o buscam, todas as pessoas que clamam por Ele, o Senhor atende, né? Se manifesta. Então veja, esses dois grupos nós vamos ter sempre presente na obra de Deus: aqueles que se alegram e aqueles que murmuram, aqueles que se encantam e aqueles que sentem inveja.
né? E o pior da cegueira de não enxergar isso é o que estava movendo o coração deles, que era a inveja de Jesus, a inveja da popularidade de Jesus, a inveja do conhecimento de Jesus, a inveja do poder de Jesus, a inveja das obras que Jesus estava realizando. A inveja é uma coisa destrutiva na nossa vida, né? E em qualquer lugar que ela se manifesta, ela não leva para baixo só o invejoso, mas faz um estrago em quem está perto, porque magoa, né, as pessoas, porque afasta as pessoas. Não é assim? Ambiente de inveja é complicado, né? A inveja é proibida pela vontade de Deus na Bíblia. Ela produz disputa, né? Produz competição, e aonde há disputa e competição não há mão estendida, não há generosidade, né? Ela é uma obra da carne, como diz Paulo lá em Gálatas, e impede o crescimento da pessoa, como ser humano, porque não quer tudo para si, não consegue se alegrar com o que de bom há no outro, e inveja daquilo que acontece na vida do outro. Há muitas histórias na Bíblia que falam disso. Lembra de Caim com seu irmão? Lembra dos filhos de Labão, dos irmãos de José, de Saul, não é isso? De Amã, lá no livro de Esther. E eu pergunto, o fim de todos esses não foi bom. Nem de Caim, nem dos filhos de Labão, nem de Saul, nem de Amã, nem dos irmãos de José. Foi ainda pela graça e misericórdia de Deus, né? Mas eles pastaram bastante e nunca esqueceram o que fizeram para o irmão, né? Então não é um caminho que o Evangelho aconselha, antes proíbe, porque é contrário ao amor. Quer ver? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Se é contrário ao amor, é contra Cristo. Se é contrário ao amor, é contra o Evangelho. Se é contra o Evangelho, não vai produzir uma coisa boa na vida de ninguém, né? Então, como é que está o movimento do seu coração? Você sente ciúmes de quando alguém está bem? Quando uma coisa boa acontece a outro? Ou está acontecendo a outro e você não está vivendo um bom momento? Você tem ciúmes disso? Inveja disso? Você louva o Senhor quando um irmão é usado? Quando Deus usa uma outra pessoa e não você? Talvez você até esperasse que fosse você, mas o Senhor escolheu outro. Será que a gente louva o Senhor por isso? Você está contente com o que Deus tem te dado? Ou seus olhos estão sempre querendo mais, a ponto até de querer o que o outro tem? São coisas que a gente precisa examinar o coração, né? Então veja, Jesus é o grande restaurador das almas, restaurador das situações internas e externas. A gente viu isso aqui no Evangelho. Quando a gente é restaurado interiormente, do lado de fora também acontece mudança, né? Acontece mudança. A cura desse mudo ilustra isso, essa verdade, de como Jesus vem e restaura a vida. E diante desse Jesus que restaura, a gente viu hoje que nós devemos trazer as nossas lutas, mas não só as nossas, a de outros também, diante de Jesus. A gente viu que precisamos saber que há situações na vida que são plantadas pelo inimigo, mas que Jesus é a solução, que Jesus restaura isso por meio da fé. E que as obras de Cristo são admiráveis, e a gente deve reconhecer isso na nossa vida e na vida de outras pessoas. Amém? Amém? Guarda no seu coração essa palavra, porque essa palavra nos faz melhores, né? Nos faz mais parecidos com o que Jesus espera da gente. Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela mensagem que fala da restauração, do poder de Jesus que restaura, como Jesus restaurou aquele mudo endemoniado que passou a falar e se transformou num instrumento de testemunho no meio do povo, despertando no povo sentimentos, despertando nos religiosos também sentimentos, ó Pai.
Ó Deus, que os nossos sentimentos com relação à restauração do Senhor, seja na nossa vida ou na vida de outra pessoa, possa ser um movimento de gratidão, de louvor e de alegria. Ó Deus, se o nosso coração entrou aqui triste por algum motivo, possamos saber que o Senhor é aquele que restaura todas as coisas. Antes de restaurar o que está fora de nós, o Senhor quer restaurar o que está dentro do nosso coração, porque restaurando o que está dentro, o lado de fora também vai mudar. Nós cremos nisso, agradecemos pela Tua palavra e pedimos que com a bênção do Senhor, o Senhor multiplique, o Senhor aplique essa palavra em cada coração que vai ouvir essa mensagem, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.